E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre as ações da EDP, Energias do Brasil. Para você que não conhece, ela abriu capital na bolsa em 2005 e em 2016 ela começou a entrar no segmento de transmissão de energia elétrica. Ela possui distribuição, transmissão, geração e comercialização de energia elétrica, ou seja, ela atua em todas as áreas do processo de energia elétrica e tem pretensões de, ao longo do tempo, ir aumentando e potencializando essas receitas diversificadas. Se você curtiu a ideia desse vídeo, dá o like, se inscreve no canal e claro que nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimento. Bom, galera, a Energias do Brasil, atualmente, ela vem chamando a atenção das pessoas, por quê? Tanto acionistas pessoas físicas, quanto acionistas institucionais. Ela é uma empresa que ela tá, além de pagando ótimos dividendos, ela está trazendo um ganho de cota e pretensões futuras de que essa cota e esse dividendo aumente ainda mais ao longo do tempo. Então, vamos dar uma olhada nos indicadores financeiros dela para ver se ela está realmente fazendo sentido para o acionista. Estamos aqui no Status Invest. Se você ainda não conhece, é uma ótima ferramenta para tu fazer suas pré-análises de investimento. Se você não conhece o ticker da empresa, é ENBR3. Se você for comprar no mercado fracionário, ou seja, entre 1 a 99 ações, basta colocar o F na frente, o que ficaria ENBR3F, beleza? O valor atual da Energias do Brasil está em 21,70, mínimas de 15,58 e máximas de 22,76. Esse daqui a gente olha só para ver como que o valor da ação performou ao longo do tempo, mas não deve ser levado em conta para tu fazer ou não um investimento. Quando a gente olha aqui a valorização, né, a performance das ações ao longo de 5 anos, a gente consegue ver quem fez aquisições aqui em R$10, ele, além de praticamente dobrar, ou seja, ele teve um ganho de 100% de cota ao longo de 5 anos, fora que aqui nesse período também houveram pagamentos de distribuições de lucro, tá? Então, assim, a pessoa, além de ter tido 100% de ganho com a valorização da ação, ela ainda teve um incremento com base no que ela foi recebendo ao longo do tempo. O dividend yield atual dela aqui está em 10,11, o que para quem comprar nesses valores atuais de 21,70 representa 10%, mas para quem comprou nesses valores aqui de R$10, a pessoa tem um dividend yield sobre custo de aquisição muito maior, na casa de 20, 22%. Então é sobre isso que a gente fala, sobre investimentos atrativos. Você consegue ganhar na valorização da cota, na distribuição de lucro, no aumento dos lucros. Então uma pessoa que fez esse investimento em 5 anos a R$10, ela teve ganhos de diversas formas com Energias do Brasil. Mas é claro que todos esses resultados, eles são base histórica do passado, não necessariamente eles vão se repetir, ou caso se repitam, não necessariamente da mesma forma. Então é por isso que você tem que acompanhar a empresa, acompanhar os resultados e os indicadores para ver se faz sentido para você. Quando a gente vem aqui na parte dos indicadores da empresa, ela aparenta ser uma empresa extremamente interessante, porque ela tem um dividend yield de 10%, muito atrativo. Um preço-lucro de 5,67, ou seja, o que a empresa está gerando de lucro atualmente, em 5,67 anos, seria capaz de se auto-recomprar, que seria um espaço de tempo bem reduzido. E caso ela fizesse, ela não vai efetuar, mas caso ela distribuísse 100% desses lucros aos acionistas, em 5,67 anos você teria sua grana de volta. Preço-valor patrimonial, você está praticamente pagando o preço de patrimônio da empresa, o que tecnicamente se daqui poderia ser até maior, porque se a empresa é uma empresa geradora de caixa, que aumenta faturamento, aumenta a lucratividade, distribui, tudo isso, esse contexto positivo de performance da empresa traz uma credibilidade maior para ela, que ao longo do tempo é normal que esse indicador ele seja acima do que 1. A questão de endividamento aqui da empresa, ela tá ok, e como a gente já comentou, o setor de energia elétrica, ele permite que você tenha dívidas maiores. Por quê? E como você tem essa previsão de quanto você vai receber lá na frente, quais são as correções de custas ou de receita por índice de inflação, então você tem mais ou menos uma previsão do seu faturamento, do seu lucro e do seu custo do futuro. Então permite que você faça dívidas porque você entende que vai conseguir pagá-las. E para o banco também, ele também entende esse contexto de que você vai ter essa receita futura, esse lucro futuro, e ele consegue trabalhar taxas de juros menores. Então fica uma relação de ganha-ganha, onde o banco, a instituição financeira, possui um risco menor, fornecendo o empréstimo, e a outra ponta aqui, que é a empresa, consegue um juros menor por conta dessa previsibilidade. Em questão de ROI, um ROI de 20%, bem interessante, crescimento de receita de 15% e crescimento de lucro de 27%, ou seja, a empresa ainda está entregando esse aumento todo.
Aí você pode falar assim, pô, mas será que ela vai aumentar esse payout? Será que ela vai aumentar a lucratividade? Bom, a empresa ela ainda está fazendo investimentos em diversas áreas, mas assim, a gente consegue ver que em alguns períodos ela fez payouts menores, porém a empresa se comprometeu a pagar R$ 1 fixo de dividendos, o que traria a gente consegue fazer uma métrica de dividend yield fixa e ainda potencializar caso a empresa performe bem e distribua mais. Quando a gente vem aqui na parte da DRE da empresa, essa parte é bem interessante, a gente consegue ver que ela teve um aumento de receita e de lucratividade ao longo do tempo, e a gente consegue ver que isso daqui é de uma forma bem alinhada, ou seja, ela tem um controle da operação muito bem. Claro que a gente está vendo aqui um número fechado, porém a gente consegue ver que de forma gráfica ela foi tendo um crescimento ao longo do tempo, que é interessante para a gente como investidor, investir em empresas principalmente que vão tendo esse crescimento ao longo do tempo e potencializando seus lucros, porque daí a gente potencializa também o nosso dividendo e a nossa possibilidade de ganho com cota, conforme eu mostrei para vocês que quem fez um investimento há 5 anos atrás fez um ótimo investimento. Aí aqui tem uma outra parte que eu queria conversar com vocês, que é o seguinte: a empresa em 2016 ela começou a entrar no segmento de transmissão de energia elétrica, ou seja, essa área ainda está sob construção. A gente consegue ver aqui, ó, transmissão, ela tem 6 lotes, no total de 2.526 quilômetros e 1.582 em operação e 944 em construção. Aqui a gente consegue ver que ela está exposta em diversas áreas do país. Descendo aqui na parte dos avanços da transmissão, a gente consegue ver que ela possui 2 lotes em operação total, 2 lotes em operação parcial e 2 lotes que ainda aparentemente não estão em operação. O que isso quer dizer para a gente é o seguinte, que a gente ainda teria um incremento de 2,5 vezes na operação, que poderia aumentar a receita, aumentar a lucratividade. Então a gente poderia esperar que a receita da empresa, a lucratividade, aumentasse, principalmente porque o segmento de transmissão, a área de transmissão, ela possui margens maiores, o que traria uma rentabilidade mais atrativa para a EDP. Eu invisto em Energias do Brasil, eu tenho uma posição considerável da minha carteira. Por quê? Porque eu acredito que ela é uma empresa que ela performou muito bem e ela ainda vai performar muito bem ao longo do tempo. Por quê? Por conta dessa... Ela é uma empresa que ela busca potencializar esses seus processos, ela ainda tem esses lotes a serem entregues, o que traria esse incremento de receita e lucratividade ao longo do tempo. Mas é claro que isso é renda variável varia e não necessariamente só com nossas observações otimistas, né? Então você que tem que ser responsável por estudar e se capacitar e ver se faz sentido para o seu perfil e para a sua carteira como investidor, porque no fim do dia o lucro ou prejuízo é inteiramente seu. Mas a gente já conseguiu ver que, com base no histórico passado, foi uma empresa que entregou muito crescimento ao longo do tempo, trouxe grandes valorizações de cota, grandes pagamentos de dividendos e ainda está fazendo potencialização de processos que podem trazer mais aumento de receita e mais lucratividade. Ou seja, aparentemente, com base no histórico passado, seria um ótimo investimento. Mas é claro que nada do que for dito aqui foi uma recomendação de investimento. E se você curtiu esse vídeo, se você curtiu essa ideia, dá o like, se inscreve no canal. Se você tem alguma sugestão de empresa para a gente estar trazendo o vídeo aqui, manda aqui para nós que a gente vai estar trazendo. Abraços, meus queridos. Tchau, tchau.